Muito bem, pessoal. Aqui do primeiro ano EJA A e B. Vamos fazer aqui então, como prometido, a correção de algumas listas. Vamos então aí agora fazer a lista do anexo 1, tá bom? Como nós podemos ver aqui, ó, anexo 1, tá? Aqui em cima. Muito bem. Nós temos aqui então a questão número 1. Olha só o que vai falar. Qual das propriedades físicas abaixo é específica da matéria? A matéria, pessoal, ela possui várias propriedades, várias. Dentre elas, o que? Elasticidade, tá? Massa, comprimento, volume, tá? São propriedades da matéria, ok? Mas as propriedades específicas, nós vamos tratar então de quê? De propriedades específicas, como por exemplo química, física, tá? Agora, dentro das propriedades físicas aqui da matéria, tá? Eu vou até marcar aqui, ó, propriedades físicas da matéria, ok? Muito bem. Qual é o tipo de propriedade física da matéria? O ponto de fusão, tá? O ponto de fusão, como o ponto de ebulição, tá? São propriedades físicas, tá? Onde você tem aí a alteração de temperatura, né? Mudança do estado físico da matéria, como por exemplo, né? A passagem do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso. Essa passagem do estado sólido para o líquido se chama ponto de fusão, tá? Fusão. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso é ebulição. Então nós temos que o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o ponto de solidificação, o ponto de condensação, sublimação, ressublimação e entre outros, tá? São propriedades físicas, onde nós temos o que? Alteração física da matéria, ok? Então, letra D, número 1. Em combinações normais, o ponto de ebulição, olha só, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água, ok? Podemos afirmar que esta é uma propriedade o quê? Específica, tá bom? Específica. É uma propriedade específica da matéria. Letra A, número 2. 3. A seguir são apresentadas algumas propriedades do do cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha. Quais são elas aqui, ó? Sólido, cristalizado no sistema cúbico com faces centradas, branco, com ponto de fusão a 800,4 graus Celsius, com ponto de ebulição a 1413 graus Celsius, com solubilidade de 357 gramas por litro a 25 graus Celsius, com sabor salgado, inodoro, em água, origina solução neutra. No estado sólido, reage com ácido sulfúrico concentrado, produzindo o que? Gás clorídrico. Aí vem aqui, são propriedades específicas. Quais são elas? O item 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Por quê? Como nós podemos ver aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição. E a solubilidade também é, tá bom? A solubilidade também é. Vai alterar fisicamente a matéria? Vai, tá? Imagine só, por exemplo, você pegando aí, tá, um sal e diluindo ele em água, tá? Vai alterar a propriedade, tá? Ele vai se dissolver, vai ocorrer aí uma solubilidade desse sólido, desse soluto em um solvente que é a água, tá? Então a solubilidade, ela é uma propriedade específica, assim como também a densidade. A densidade é uma propriedade o quê? Específica, uma propriedade física da matéria, não é isso? Então nós temos aqui que diferentes materiais, tá? Diferentes materiais com propriedades diferentes, com características diferentes. Então nós teremos aqui então as propriedades o quê? Específicas, propriedades físicas. Então nós temos aqui, são propriedades específicas, 4, 5 e 6. Que aqui, ó, somente 4, 5 e 6. Ok?
E aqui, ó, a questão 4. Em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulo, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, massa, volume e densidade. Assinale as propriedades que podem permitir ao estudante a identificação desses líquidos. O quê? Quais são as propriedades que podem, então, ajudar a identificar o tipo de líquido que está ali, então, naqueles frascos? Ponto de ebulição e densidade. São propriedades específicas, propriedades físicas da matéria. Então, ponto de ebulição e densidade. Ok? Então, nós temos aqui, pessoal, a densidade também entra como uma propriedade física. Muito bem. Continuando, então, aqui, ó, vamos lá. Uma amostra de uma substância pura, X, tá? Uma substância qualquer, teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto propriedades do quê? Físicas, específicas. Quais são essas propriedades? Nós temos aqui, ó, densidade, solubilidade em água. A solubilidade é uma propriedade física. Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, são propriedades físicas. Agora, massa da amostra, a massa não é uma propriedade específica, tá bom? Ela não é uma propriedade física. Então, nós temos aqui que a letra B, ela está incorreta. Muito bem. Vamos, então, aqui agora ver uma outra atividade, para então aproveitarmos a sequência, ok? Olha só aqui então, anexo 2 agora, pessoal, anexo 2. Vejamos aqui, ó, quais propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida. Cor e densidade? Densidade sim, cor não. Cor e dureza? Nenhuma das duas. Ponto de fusão e densidade? Sim. Então, nós temos aqui, ó, que o ponto de fusão e a densidade são propriedades específicas, tá? Propriedades, tá? Que aqui, então, vão nos ajudar a identificar o quê? Fazer uma identificação dessa amostra, dessa substância, ok? Então, nós temos aqui, ó, ponto de fusão e densidade. São propriedades, o quê? Específicas da matéria. Algumas propriedades físicas são características do conjunto das moléculas de uma substância, enquanto outras são atributos intrínsecos a moléculas individuais. Assim sendo, é correto afirmar que uma propriedade intrínseca, tá, de uma molécula de água é a densidade, tá? Algumas propriedades físicas são características do conjunto das moléculas de uma substância, enquanto outras são atributos intrínsecos a moléculas individuais. Assim sendo, é correto afirmar que uma propriedade intrínseca dentro dela, de uma molécula de água, é o quê? A densidade, tá? A densidade, tá? A temperatura de ebulição não entraria, tá bom? Não entraria, porque é uma propriedade intrínseca a ela, tá? Como, por exemplo, eu pegar aqui, ó, duas canetas, tá? Duas canetas. Elas possuem propriedades intrínsecas a ela, cada uma delas, né? Só que o que acontece? Elas são diferenciadas porque cada uma terá uma densidade diferente. Então, nós temos que essa caneta ela pode ser mais densa que essa daqui. Então, como possivelmente elas têm densidades diferentes, então nós temos aqui que é uma propriedade o quê? Intrínseca. Intrínseca é dentro dela. Dentro, ok? Muito bem. Então, 3 agora. As propriedades de um material utilizadas para distinguir-se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas, tá? Associe a primeira coluna com a segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas. Propriedades organolépticas, pessoal, são propriedades o quê? Do sabor, né? O olfato, né? Aqui o paladar,
tá? Organoléptico, cheiro, tá? Sim, paladar e o olfato, tá? O cheiro. Então, por exemplo, aqui, o sabor, ela é, tá bom? Uma propriedade organoléptica. Então, aqui, ó, letra, tá? Letra A, ok? Letra A. Ponto de fusão, não é organoléptica. Combustibilidade, não. Reatividade, não. Densidade, não. Odor é cheiro. Então, é uma propriedade o quê? Organoléptica. E estados da matéria, não. Propriedade física. Propriedade física é a alteração física da matéria, tá ok? Quando nós temos, por exemplo, a mudança de estado físico, tá ok? De um sólido para o líquido para o gasoso, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá ok? Por exemplo, ponto de fusão é uma propriedade física. Então, letra B. Combustibilidade? Não, não é. Reatividade? Não. Densidade é uma propriedade física. Nós já vimos, tá bom? E estado da matéria? É uma propriedade física, ok? A propriedade química, onde então ocorre o quê? Uma alteração química, onde você tem uma reação química, tá? Onde então você tem aí um reagente formando um produto. Então, quando você tem aí alteração química, tá? Por compostos, elementos, você tem uma propriedade química. Por exemplo, a combustibilidade, a queima do combustível, ela é o que é uma propriedade química. A reatividade é a reação, tá ok? Então, nós temos aqui uma reatividade, né, de elementos para poder formar um produto. Então, nós temos aqui, que aqui é o C. Então, aqui, consultando aqui, qual será, então, a nossa resposta certa? Vai ser a letra A. Letra A. Então, nós temos aqui, ó, propriedade organoléptica, propriedade física, propriedade química, propriedade física, propriedade organoléptica e propriedade física. Bateu aqui, então, com o nosso gabarito. Tá? Quarta, uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro. Para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ela determine com exatidão o quê? A densidade, tá? A densidade aqui, ela é um fator importante para então que saber se houve ou não fraude, tá? Outra propriedade, o ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição, ela é uma propriedade, pessoal, específica daquela matéria, é uma propriedade específica do álcool anidro, tá? Então, a densidade e a temperatura de ebulição são propriedades específicas do álcool anidro. Então, 1 e 3. Onde nós temos 1 e 3? Aqui, ó, letra B, tá? Dessas afirmações são corretas somente 1 e 3, tá? Então, aqui, ó, densidade e a temperatura de ebulição são propriedades específicas, onde então podemos comprovar o que? A alteração, né? A adulteração, uma fraude no álcool anidro, ok? Então, 1 e 3. Então, tá aí, pessoal, o anexo 1 e anexo 2 resolvido, então, como prometido. Um abraço.